Bom dia, galera. Vamos dar início aqui à resolução da lista de vocês dessa semana do CPU. E eu vou fazer aqui a primeira questão do URI, né? Que é linha na matriz, exercício 1181. Então, o que é que ele fala? Neste problema, você vai ter que ler um número, e esse número vai indicar a linha da matriz na qual a operação vai ser realizada. Então, por exemplo, se o usuário digitar 2, a gente vai ter que fazer uma operação somente nessa linha 2, como está demonstrado neste exemplo aqui. A gente também vai precisar ler um caractere maiúsculo, e esse caractere vai indicar a operação que vai ser realizada. Então, se o usuário ele digitar um S maiúsculo, né, ele vai indicar que a operação vai ser de soma. Se ele digitar um M maiúsculo, ele vai indicar que a operação vai ser de média. Então, além disso, a gente vai precisar ler todos os elementos de uma matriz 12 por 12. Então, isso dá mais ou menos 144 elementos, né? 12 ao quadrado. E em seguida, calcule e mostre a soma média dos elementos que estão na área verde da matriz, conforme for o caso. No caso, conforme for a operação que o usuário escolheu. E aí, a imagem abaixo ilustra o caso da entrada do valor 2 para a matriz, como foi dito anteriormente. Então, vamos lá, né? Primeiramente, a gente vai ter que ler um número, que vai ser a linha que a gente vai trabalhar, né? Então, vou criar aqui uma variável linha trabalhada, e vai receber um inteiro, né? E aí a gente usa o int input para converter para inteiro. E aí, além disso, a gente vai ter que criar uma variável operação para indicar se a gente vai ter que fazer uma soma ou uma média. Então, eu vou usar aqui somente o input, porque a operação é uma string e o input ele já vem como uma palavra, como string. Então, a gente não precisa alterar isso. Além disso, a gente vai ter que ler todos os 144 elementos da matriz. Então, primeiro, a gente deve ter que criar uma lista chamada matriz. E aí, a gente vai ter que transformar essa lista, que está vazia, basicamente, em uma matriz de fato. E, para isso, a gente vai precisar de dois fors. Um for que vai ficar mais externo, que é o for das linhas, e um for mais interno, que vai ser o for das colunas. Então, basicamente, seria isso, né? A gente faz for L, no caso linha, no range de 12, que é o tamanho da matriz que ele pediu para as linhas, a gente vai ter que criar uma variável, uma lista chamada linha, e a gente vai ter que completar essa lista, essa linha, no caso, e depois da gente completar essa linha, a gente vai adicionar essa linha na matriz. E para isso a gente vai ter que criar outro for aqui para as colunas, em range de 12, por ser em range de 12. Vamos ter que ler o valor, né? Ler um valor, e no caso do problema era um valor decimal, então a gente vai ter que, decimal no caso real, né? Então a gente vai ter que usar float input, e a gente vai ter que adicionar esse valor na nossa linha. Append. E aí a gente usa o append, né? Linha.append. E aí a gente adiciona o valor aqui nos parênteses. Então, quando esse for acabar aqui, a gente vai ter completado a nossa linha. E aí, tendo acabado o for, a gente volta para o for mais externo. Tendo acabado o for mais interno, a gente vai voltar para esse for aqui mais interno, por causa do alinhamento, né? E aí a gente vai ter que adicionar a linha na matriz. Então, a gente usa matriz.append linha. Certo? Então, desse modo aqui, a gente vai conseguir ler os 144 elementos da matriz. Além disso, ele pede para a gente fazer algumas operações, né, com a matriz. No caso, a gente vai precisar fazer a operação de soma ou a operação de média. Então, para isso eu vou criar aqui uma variável chamada soma, que vai iniciar com 0. E eu vou criar também outro for, e aí por ser
para cada coluna no range de 12, a gente vai adicionar a soma o valor que está na linha da matriz. Tipo, para cada valor aqui nessa linha 2, nesse exemplo, a gente vai ter que adicionar na nossa variável de soma. Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai ter que incrementar a soma. Basicamente, soma igual a soma mais a matriz, abre colchetes, né? Linha trabalhada. Então, como essa variável da linha trabalhada, ela é fixa, ela é essa variável aqui, a gente sempre vai trabalhar na mesma linha. E a variável que a gente vai mudar com for, que é o C, vai ser a variável das colunas e vai indicar outros valores, né? No caso, por exemplo, o C vai variar até 11, então ele vai pegar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 11, e aí ele vai incrementar no soma. Tá? Agora, a gente vai ter que criar a variável média, e a média é basicamente a soma dividido por 12, né? Então, com isso aqui a gente já tem a soma e a média, e aí ele pede para a gente dar o print, né? Na soma ou na média, dependendo do que o usuário digitou na operação. Então, se a operação for S maiúsculo, a gente vai dar um print na soma com uma casa decimal após o ponto. E se a variável for M, a gente vai ter que dar um print na média. Então, se a operação for S maiúsculo, a gente dá um print na soma, aí printf e abre chaves, a gente digita a variável, soma, e aí a gente usa 2 pontos, ponto, 1F, né? Certo. Então, basicamente aqui a gente atende a primeira condição, que é da soma, e aí a gente pode atender também a segunda condição, que vai ser a da média. Então, se a operação for M maiúsculo, a gente dá print F, abre as chaves para a gente indicar que é uma variável, e a gente usa média, 2 pontos, ponto, 1F, certo? E vamos colocar esse código aqui no Colab para ver se está tudo certo. Vou indicar aqui e colocar em enviar. E vamos ver se deu accepted. Aí, accepted. Então, deu tudo certo. E aqui eu vou passar agora para o Abraão para fazer a segunda questão da lista. Bom, dando continuidade aqui, na questão anterior era linha e agora é coluna. Vamos tratar praticamente quase da mesma forma, o tratamento de matriz, certo? E fazer quase as mesmas operações. Vamos primeiro ler aqui, lembrando, sempre deixando a linguagem aqui 3.9, e caso você se sinta confortável, a gente vai aqui para o Colab para testar primeiro o código. Vamos lá. Neste problema, você deve ler um número que indica uma coluna de uma matriz, na qual a operação deve ser realizada um caractere maiúsculo, que no caso vai ser dado pelo operador, certo? Que ele vai ser atribuído ou soma ou média, dada por S ou M. Uma dessas duas entradas vão ser dadas para você somar ou fazer a média dessa determinada coluna. E todos os elementos de uma matriz, sendo ela 12 por 12, certo? Em seguida, calcula e mostra a soma ou média dos elementos, como eu disse, que aqui é a operação que a gente vai fazer, dos elementos que estão na área verde da matriz. No caso, é uma coluna, conforme for o caso. Lembrando que aqui é a coluna 5, que está sendo determinada aqui. A imagem abaixo ilustra o caso da entrada do valor 5 para a coluna da matriz, demonstrando os elementos que deverão ser considerados na operação. Aqui, pessoal, está determinando a 5, mas ela serve para qualquer coluna dessa matriz, tá bom? A entrada aqui especificando, a primeira linha de entrada contém um número onde a variável deve ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 11, indicando a coluna que será considerada para a operação. Porque determinando aqui, ó, qual coluna, o nível da coluna vai ser selecionada. No caso, é de 0 a 11.
A segunda linha de entrada contém um único caractere maiúsculo, que é S ou M, indicando a operação soma ou média, que deverá ser realizada com os elementos da matriz. Seguem 144 valores de ponto flutuante que compõem a matriz. Imprime o resultado solicitado com uma casa após o ponto decimal. Vamos lá. Entra aqui no Colab e a gente já sabe que precisa entrar com dois tipos de variáveis. Uma para determinar qual coluna será e qual operação a gente vai fazer nessa coluna, se é soma ou média. Então, a gente já starta aqui duas variáveis. Eu vou startar uma C, certo? Onde ela vai receber aqui um número inteiro. E a outra vai ser uma operação, que é soma ou média, certo? Então, eu só vou colocar um input aqui. Diante disso, a gente vai abrir primeiramente uma matriz para depois fazer essas... primeiro construir a matriz para depois saber qual operação a gente queira para o usuário. Então, para abrir uma matriz, é só colocar um colchetes aqui e já está aberta. É uma matriz vazia. E para preencher ela, a gente faz um for in range com um determinado número de elementos que ela pede. Pronto, sabendo disso, a gente só adiciona aí os elementos na matriz. Ok? Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa percorrer toda a lista para quê? Para que seja adicionado os números nas linhas e nas colunas. Ok? Então, aqui, obrigatoriamente, como é uma matriz e ela tem linha e coluna, então a gente, de cara, a gente vai adicionar dois fors. Um é para percorrer a linha e outro para percorrer a coluna. No caso, o I vai correr a linha e a J vai correr pela coluna. Ok? Vamos abrir uma variável aqui, onde ela vai receber números flutuantes. Ok? E recebe como entrada. E aqui vai ser adicionado, certo? Pelo primeiro for. Opa, desculpa aqui. Vai adicionado nas linhas o elemento que vai ser atribuído. Pronto. Vamos lá. Agora, com tudo aqui, o que é que a gente já fez? Nesse for aqui, a gente abriu a matriz 12 por 12 e aqui ela está percorrendo a cada linha e coluna e atribuindo os valores corretos. Ok? Agora, a gente precisa construir as condições de soma e de média. Então, a gente vai criar duas condições, uma para soma e outra para média. Ok? Lembrando que a variável que recebe o S ou o M é essa op aqui que eu coloquei, denominei como op. Ok? Então, ela tem que ser igual a igual, porque ela é igual a igual é um meio de comparação. Se ela for igual a S, a soma, a gente starta a primeira variável, sempre antes de uma estrutura de repetição, a gente abre sempre a variável antes. Então, aqui, vou colocar uma variável aleatória, no caso aqui eu vou colocar K, e se tiver no range de 12, no caso aqui ela precisa percorrer, e se ela for S, então ela vai fazer a soma, ela vai se atribuir a soma. Então, a gente vai somar aqui ela mesma com a linha e a coluna total, certo? O que eu estou subentendendo aqui é que a soma é toda a soma da coluna aqui, atribuindo a coluna que foi denominada com todos os elementos, ok? E a gente aqui dá um som fora do for, claro, porque se a gente colocar aqui dentro, ela vai executar várias vezes, então sempre lembre da indentação correta, ok? E a gente aqui coloca soma, que a gente precisa mostrar a soma dela, correto? E a gente cria outra operação, outra estrutura de condição, caso seja igual, uma média. Caso queira a média, então ela vai ser, lembrando que vai sempre receber maiúsculo. Então a gente precisa prestar atenção bastante nessa parte. Primeiro, a gente abre aqui a variável, correto? E para fazer a média, a gente precisa logo também da soma. Então a gente já abre novamente a soma, que não precisaria caso a gente precise aqui
Porque a gente vai abrir outro for, certo? Então, a gente sempre abre a variável que vai ser tratada no for, dentro do for, antes de criar ela, ok? Então, a gente cria aqui novamente o range de 12, correto? Para percorrer toda a coluna e fazer a média. Então, no caso aqui, o que é que a gente precisa? A média, logo, é a soma de toda a coluna dividido pela quantidade, que no caso são 12 elementos. Já foi denominado na questão. Então, a gente vai fazer primeiro a soma, aquele mesmo esqueminha de cima, atribuindo ele mesmo, mais toda a coluna, certo? Opa. E a média vai ser a soma dividido por 2. Pronto. Vamos lá. O que é que lembrando aqui, ó, que a indentação, ela não, a gente fez aqui o mesmo for da soma daqui de cima, e a média, você viu que está indentada, então a gente tira ela para fora do for, porque a gente só quer uma única média, correto? Ela não precisa percorrer várias vezes na coluna, porque ela é um único número, que é a média. E agora, aqui lembrando que tem que ter uma casa após o ponto, certo? Então, a gente faz esse tratamento aqui no print. Lembrando, utilizando o fstring, certo? A gente coloca aqui o tratamento, ponto 1f, e tradicional, que todo mundo já sabe. Bom, galera, identifiquei um erro aqui, que foi o seguinte, para não dar mais problemas, eu só vou trocar esse C aqui por L. Porque na soma que eu fiz aqui, eu pensava que eu tinha startado ela como L, mas eu startei ela como C. Então, para não dar problema, a gente só substitui aqui o C pelo L. Correto? Adicionando a fstring, a gente só coloca aqui a variável, que no caso é média. Opa, média. Tudo certo? Vamos lá, gente. Eu pensava que era somente a média que precisava ser tratada só com a casa decimal, mas também a soma. Então, vamos lá. Faz um fstring aqui bem rapidinho. Coloca em chaves e trata ela com uma única casa decimal. Ok? A gente vai copiar agora aqui e jogar no URI. Tá aqui todo o código. Correto? E a gente aperta em enviar aqui e espera se aceita, se tudo estiver certinho. Pronto. Questão aceita. Agora vamos partir para as questões de dicionário lá no Colab. Bom, gente, começando aqui a lista 6 sobre os dicionários, vamos primeiro fazer a leitura aqui bem básica, bem rápida, para a gente conseguir ter essas saídas aqui, que no caso é o nome Túlio, 7, aprovado. Mais especificamente o escopo dela, nome, média e situação. Puta que pariu, velho. Tá passando o carro, pegou aí, não foi? Vou retomar agora. 1, 2, 3. Bom, o objetivo aqui que a gente tem é atribuir o escopo, que é nome, média e situação, onde é mutável essa questão de situação independente da média. Dependente da média, claramente. Então, vamos lá. Lê o nome e a média de um aluno e armazena os dados num dicionário. Em seguida, adiciona uma nova chave ao dicionário chamada situação, com base no valor da média. Atribua o valor da chave situação a uma das 3 situações a seguir. Se a média for de 0 a 4, reprovado. Se for de 4 a 7, prova final. E se for de 7 a 10, aprovado. Correto? Então, vamos lá. Ao final, imprima o dicionário obtido. Então, aqui a gente já tem um exemplo de saída. E se caso tenha isso como objetivo, a gente conclui o exercício. Vamos lá. De cara, a gente precisa inserir a gente precisa startar duas entradas, que no caso é o seu nome e a sua média. Qual foi sua média respectiva? Certo? Então, vamos colocar nome. Correto? E a outra é uma média, onde ela será um ponto flutuante. Correto?
e ela vai ser logo decimal. Deixa eu só adicionar um parênteses aqui. Show. Com a entrada convertida em float. Beleza. A gente agora precisa atribuir esses valores a dicionário. Então, aqui, a gente pode colocar como aluno o dicionário, onde o nome dele, que é obedecendo aqui os critérios, nome e média, certo? Onde o nome dele vai ser atribuído à nossa entrada nome. Bom, vamos lá. A gente atribuiu aqui no dicionário nome ao nome que foi como entrada. E agora a gente precisa atribuir aqui na média, certo? O valor média. Sabendo disso, a gente coloca média, correto? E vai ser atribuído. E a gente precisa criar agora condições para que print reprovado, prova final ou aprovado na camada de situação, que no caso é esse terceiro elemento do dicionário. Então vamos lá. Se média for maior ou igual a 0 e média for menor que 4, então a gente precisa printar aqui, printar não, a gente precisa atribuir, certo? Aqui no dicionário aluno, a situação dele, que no caso aqui, essa situação aqui é de reprovação, correto? Então a gente atribui aqui reprovado. Beleza. Agora precisamos criar outra condição aqui, se for prova final. Então, se a média for maior ou igual a 4 e média for menor que 7, a gente atribui aqui na situação aqui prova final. E outra condição, se caso ele esteja aprovado. Média maior ou igual a 7 e média menor ou igual a 10. Certo? Então a gente coloca aqui aluno, situação, aprovado. Correto? Vamos lá. Já criamos as 3 situações possíveis, que ela pode ser atribuída à situação. E a gente aqui só vem dar um print, recebendo fstring sempre, e colocando o dicionário. Beleza? Pronto. Vamos lá executar, só para a gente fazer de exemplo aqui aquelas 3 entradas ali do exemplo de saída. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa, como entrada, Túlio. Segunda entrada é a média. Então, vou colocar aqui 7. No caso aqui, como recebe um flutuante ou não, a gente pode colocar 7 ou não, certo? Lembrando, gente, que eu só esqueci de uma questão aqui, foi que a gente estava atribuindo os valores no nome, média e situação, só que a gente não tinha criado ainda o dicionário, que no caso aqui é o aluno, certo? Então a gente precisa iniciar aqui o aluno. No caso eu vou colocar aqui por volta de tudo na questão, para não ter nenhum problema de gerar dados, correto? Então a gente sempre precisa iniciar o dicionário dict, certo? Então, a gente cria desta forma. Para depois, a gente conseguir atribuir os valores em seus escopos, correto? Vamos lá dar um play. E a gente precisa fazer esse exemplo de saída aqui. Então, a gente pega essas entradas aqui, no caso, Túlio, 7, e entregou aqui corretamente o nome Túlio, média 7, e situação aprovada, que, por fim, foi modificada ali entre as estruturas de condução. Bom, agora vamos dar continuidade. Solucionado o exercício 1, vamos para o exercício 2. Programa que cria um catálogo de filmes. A entrada, leia dados de 4 filmes. Cada um desses filmes formará o seu próprio dicionário.
contendo o título, o diretor e o ano do filme. Ao terminar de preencher os dicionários, armazene-os em uma lista, certo? Então, a gente primeiro criou os dicionários independentes, sendo eles 4 dicionários, e serão atribuídos dentro de uma lista chamada catálogo. E imprima cada dicionário presente na lista. Então, a gente precisa diferenciar aqui o que é que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa criar dicionários para cada filme e depois atribuir todos estes filmes ao catálogo que é em uma lista. Beleza? Então, aqui, os exemplos de saída já tem aqui, ó. Os filmes foram catalogados, cada título aqui certinho, diretor e o ano do filme. Colocou como exemplo aqui, startando os 4 dicionários. Então, vamos lá para a solução desse exercício. Beleza. Vamos startar aqui. Como aqui estruturaram como 4 vezes, então a gente pode criar a ideia também de fazer somente uma variável e a gente aplicar isso dentro de uma estrutura de repetição para que não tenha mais variáveis, entendeu? Então a gente vai atribuir dentro de uma estrutura de repetição para que não precise criar várias variáveis aqui, certo? Então a gente já cria o filme e o catálogo destes, que no caso aqui vai ser adicionado dentro, a quantidade de filmes vai ser adicionada dentro desse catálogo, lembrando que é uma lista. Vamos lá. Vou colocar aqui como a gente precisa de 4 filmes, a gente vai jogar isso aqui dentro dessa estrutura de repetição, certo? Onde a gente vai receber o título, certo? Nessas 4. Vamos lá. Vai receber também do usuário o diretor, certo? E, por fim, o ano deste filme. E logo tem que ser um número inteiro, correto? Beleza. E ela vai ser adicionada por todo o catálogo do filme. O filme, no caso. Então, vamos lá. Filme. A gente pega o dicionário. No nome, certo? No caso aqui, eu vou até trocar aqui de nome para título, certo? E vou atribuir aqui a variável título. Isso aqui vai ser executado 4 vezes, ou seja, isso aqui vai criar os 4 filmes de vez, correto? O usuário vai ter que inserir 4 vezes o título, 4 vezes o diretor e 4 vezes o ano. Beleza. Vamos agora colocar o diretor, certo? Diretor. E o ano dele. Ano. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aqui dentro, a gente precisa criar uma variável no qual ela vai copiar, certo? Todos esses filmes e vão ser adicionados no catálogo, certo? Para a gente fazer isso é bem fácil. A gente só precisa usar a função copy ou copy, não sei, certo? Me desculpem. Vamos lá. Então, a gente cria uma variável, vou criar uma bem básica aqui, AB, por exemplo. A gente vai receber o filme e copy, ok? Ela é uma function empty, certo? Então, ela não precisa de parâmetros aqui, correto? E a gente vem aqui no catálogo, e a gente adiciona esses filmes aqui, que no caso foi atribuído a esta variável AB, correto? Vamos lá. E a gente agora precisa printar, mostrar todos estes filmes. Deixa eu ver o exemplo de saída aqui. E a gente precisa dessa questão aqui. Os filmes foram catalogados. Então, a gente já copia aqui bem rapidinho. E, por fora de tudo,
Lembrando que a gente não pode colocar inserir isso dentro de um for, senão vai executar 4 vezes isso aí. E a gente coloca os filmes que foram catalogados. Cria um for agora, só para a gente printar a quantidade de filmes que foram criados e inseridos logo aqui por volta de tudo, no catálogo, certo? Então a gente coloca aqui o catálogo e a gente printa todos os filmes que estão dentro do catálogo, correto? Vamos dar executado aqui e vamos receber todas as entradas aqui para a gente ver se sai corretamente, ok? Então vamos lá, castelo animado, diretor Hayao Miyazaki. Vamos fazer o teste, ano 2004. Beleza. Vamos agora para Sussurros do Coração. Yoshimi Kondo. Shifumi. O ano aqui, 1995. Acho que ele vai ter... Lucas, em vez de pegar minha voz, só acelera mesmo. Eu colocando as entradas, fica melhor. Eu falando. E por fim, do ano de 2015. Nota. A saída total foi: os filmes foram catalogados seguindo os títulos, o diretor seguindo os diretores e o ano corretinho aqui. Pronto. Temos aqui a solução bem simples do exercício, onde são catalogados os filmes dentro de uma lista. Então, a gente está usando a mesclagem de lista com dicionário, onde os dicionários são adicionados em lista. Ok? Então, galera, eu voltei aqui para terminar a lista do dicionário de vocês. Primeiramente, né, vou fazer o exercício 3, que é um programa que gerencia o estoque de um mercadinho. Então, vamos ver o que o enunciado fala, né? Ele pede para a gente preencher, da maneira que desejar, um dicionário chamado mercadinho, onde cada chave contém o nome de um produto e cada valor é a quantidade do produto em estoque, certo? Então, vou fazer isso aqui primeiramente, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada mercadinho, que é um dicionário. E aí a gente vai ter que preencher ele da forma como a gente desejar. Então, eu vou colocar aqui café, e vai ter 12 unidades. Então, a chave vai ser um produto, e o valor da chave vai ser a quantidade dele no estoque do mercadinho. E, além disso, arroz, e vai ter 10 unidades, e macarrão, e vai ter 8 unidades, certo? Além disso, né, vamos ver o que ele fala mais, certo? Entrada. Em um loop infinito, digite o nome do produto do mercadinho que o cliente deseja comprar. Então, a gente vai ter que criar um loop infinito. E nesse loop infinito, a gente vai perguntar para o usuário qual é o produto que ele quer comprar. E aí, desenvolvimento, vamos ver o que ele fala. O programa deve pedir que o usuário selecione algo para adicionar ao seu carrinho. Quando o usuário adicionar algo, o estoque deve se comportar da seguinte forma. Ao comprar algum item do estoque, subtrai a quantidade comprada da quantidade presente daquele produto no dicionário. Então, se comprar todas as unidades de determinado item, o item deve ser removido do mercadinho. Então, a gente vai ter que dar um delete nesse item, né? E aí, o programa vai parar de pedir para comprar produtos quando o usuário digitar fim. E depois disso, mostre como a saída a quantidade total de produtos comprados. Então, se o usuário digitar fim, quando a gente perguntar qual produto que ele quer comprar, a gente vai ter que sair do loop infinito e dizer a quantidade total de produtos que ele comprou. E aqui a gente tem alguns exemplos de saída, né? Então, vamos começar aqui da entrada, né? Loop infinito e perguntar para o usuário qual produto que ele quer comprar.
Então, a gente faz aqui um while true, e vai indicar que é um loop infinito. E a gente pergunta para o usuário qual é o produto que ele quer comprar. E para isso a gente só usa um input. E como a gente não está no URI, a gente pode colocar coisas no nosso input, né? A gente pode digitar algo. Então, eu vou aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V no template do Colab e perguntar o que é que ele quer comprar. Então, como o fim aqui, ele está entre aspas, e aspas é algo meio que fundamental para Python no input, a gente coloca duas aspas no fim. Isso aí vai indicar que a gente está querendo usar uma aspa só, para dar certo, senão dava um erro de compilação. Tirando isso, né? Certo? Agora que a gente perguntou qual produto que ele quer comprar, a gente pode tratar os 4 exemplos que ele deu aqui. Que seria, no caso, primeiramente, eu vou tratar o fim das compras, né? Se o usuário digitar fim. Então, se o produto que o usuário digitou for fim, nesse caso, a gente vai ter que dar um print no que ele está dizendo ali, que é tipo uma mensagem de obrigado e volte sempre. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Obrigado e volte sempre, sempre. E também dizer a quantidade de produtos que ele comprou. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada carrinho, que vai iniciar com 0. E à medida que o usuário for comprando algo, a gente vai aumentando esse carrinho aqui. Então, nesse caso do fim, né, se o usuário quiser sair do nosso mercadinho, a gente vai ter que dizer quantos produtos ele comprou. Então, você comprou, a gente vai ter que usar aqui um printf, né? Então, printf, e aí copia e cola a mensagem lá, e a gente só altera aqui esse 2, que é o exemplo, para colchetes, que vai indicar uma variável, e a gente usa carrinho. Então, você comprou a quantidade de produtos no carrinho, produtos, né? E tirando isso, a gente vai ter que, por fim, né, dar um break, e aí a gente sai do loop infinito. Ok? Agora a gente vai para a segunda condição, que é se o produto está no nosso estoque. Então, se o produto que o usuário digitou, o nome do produto que o usuário digitou, está no nosso estoque, a gente usa in mercadinho.keys, ou chaves, né? Se o produto é uma dessas chaves aqui que a gente digitou, a gente vai começar a tratar. Vou usar aqui o elif, porque é outra condição que não necessariamente está, no caso, atrelada à primeira. Então, se o produto estiver no nosso mercadinho, estiver no nosso estoque, for uma dessas palavras aqui, a gente começa vamos ver, né, o que é que ele pede. A gente vai perguntar quantos do produto o usuário vai pedir, e aí a gente vai diminuir isso do nosso estoque, essa quantidade, e adicionar essa quantidade ao carrinho do usuário, além de informar a quantidade do produto que ele comprou. Então, para isso, a gente vai ter que criar uma variável aqui chamada quantidade, que vai ser um inteiro, então a gente usa int input, ele vai transformar a entrada do usuário em inteiro. E se essa quantidade for uma quantidade razoável, se essa quantidade for menor ou igual à quantidade do produto que a gente tem no nosso mercadinho, se produtos, se ela for menor ou igual a esse valor aqui, por exemplo, se o usuário está café, significa que a gente tem no mercadinho, a gente pode dar para o usuário. Então, considerando isso, a gente vai poder aqui, primeiramente, né, decrementar, tirar do nosso estoque para dar para o usuário. Então, a gente vai ter que usar mercadinho, produto, e vai ser igual ao valor antigo de mercadinho produto, o novo mercadinho produto, né, o novo valor do produto no nosso estoque, menos a quantidade que o usuário requisitou. Okay? Além disso, a gente vai ter que adicionar ao carrinho essa mesma quantidade. Então, a gente cria uma variável chamada carrinho, e vai ser igual
recebe, no caso, né? O carrinho mais, né? Porque a gente está aumentando o carrinho, o valor anterior do carrinho mais a quantidade que o usuário pediu. Certo? E aí, por fim, né? Depois dessas duas análises aqui, a gente vai dizer para o usuário quantas unidades ele comprou. Então, a gente dá um print F, né? F-string. Você comprou, aí eu vou tirar esse 2 aqui para colocar a quantidade. Quantidade, unidades do produto, né? Então, a gente também tem que substituir o café ali. Certo? Além disso, a gente vai ter que fazer um if para caso todas as compras todos os itens, né? Se todos os itens que está no nosso mercadinho, está no nosso estoque, tenham sido esgotados, né? Então, caso isso tenha ocorrido, a gente vai ter que remover esse item do mercadinho. Então, se o mercadinho produto for igual a zero, se a quantidade desse produto no nosso mercadinho for igual a zero, vamos ter que deletar o nosso produto do estoque. Beleza? Então, note que esse if aqui, ele é independente, né? Ele não está junto desse if daqui. Então, você tem que se atentar à indentação, porque ele está dentro do if de cima. Então, sempre se atentem à indentação, porque é uma condição que só é aceita caso a condição de cima seja aceita também. Além disso, a gente vai ter que fazer aqui um elif para caso a outra condição, no caso, né, um else, na verdade, que é se a quantidade que o usuário pedir seja muito maior que a quantidade que a gente tem no estoque. Então, caso isso ocorra, a gente vai simplesmente dizer para o usuário que a gente não tem essa quantidade que ele pediu. Então, a gente vai dizer aqui, ó, não foi possível adicionar essa quantidade de café, ou no caso, produto, como a gente está fazendo. Não foi possível adicionar essa quantidade de... E aí a gente apaga café e clica produto. E coloca produto. Então, esse else aqui está relacionado com esse if, e ele só ocorre quando o if de cima ele não for atendido, né? Se a quantidade for muito maior, ou no caso for maior, na verdade, que o mercadinho produto, né? Que é a quantidade que a gente tem do produto no estoque. Então, tendo feito essa condição aqui, né? Se o produto estiver no nosso mercadinho, a gente pode fazer a condição caso o produto não esteja no nosso mercadinho. Então, a gente usa basicamente só um else, não precisa usar um elif. E aí, a gente só vai dizer que esse produto não tem no nosso mercadinho, né? Esse produto não está cadastrado ou não está mais disponível. Então, perdão. A gente tem que usar um printf. Não precisa do printf, só um print normal. E dizer que este produto não está cadastrado ou não está mais disponível. Certo? Então, basicamente é esse o problema. Vou dar um zoom out aqui. Eu vou aqui rodar para vocês darem uma olhada. E vou basicamente fazer as mesmas entradas que estão no enunciado, né? Que é café, o produto. E aí a gente vai ter que dizer, deixa eu dar um stop aqui, porque esse input aqui ele tem que ter eu tenho que perguntar para o usuário quantas unidades ele quer adicionar, né? Então, eu vou usar aqui um f-string no input da quantidade. Isso é só opcional, não era necessário, mas ajuda na legibilidade do código. Então, novamente, vou aqui fazer as entradas. Vou informar aqui o nome do produto, que vai ser café. Ele vai apertar quantos cafés eu quero adicionar à sacola. Então, eu quero adicionar 2, como era o caso lá. E ele vai falar que você comprou 2 unidades de café. Certo? Agora vamos ver
vamos para o caso do produto não estar cadastrado, né? Se eu digitar aqui farinha. Esse produto não está cadastrado, não está mais disponível. Então, tudo certo aqui. Se a quantidade do produto ultrapassa o valor do nosso estoque, então, café, e agora eu vou digitar um valor muito anormal, que é 200, e aí ele vai dizer que não foi possível adicionar essa quantidade de café. E aí, por fim, né, a gente pode digitar fim aqui, e ele vai dizer obrigado, volto sempre a quantidade de produtos que a gente comprou. Mas eu vou fazer essa condição aqui também, que é a do se o mercadinho, se o produto, a quantidade do produto do nosso estoque tenha acabado. Então a gente teria deletado, né? E ele não estaria mais no nosso mercadinho. Então eu vou fazer esse exemplo também para vocês, que é, por exemplo, eu vou botar aqui arroz, e eu vou colocar todo o arroz que a gente tem aqui, que é 10. E aí ele vai dizer que eu comprei 10 unidades de arroz, e agora eu vou colocar arroz novamente, ó, e ele vai dizer que eu não tenho mais. Eu não tenho mais arroz porque a gente deletou quando o arroz acabou. Então, agora que a gente atendeu todas as condições, a gente pode dar um fim aqui. E dando fim, ele vai dizer obrigado e volto sempre, e a quantidade de produtos que a gente comprou. Tudo certo? Então, basicamente, esse aqui foi o exercício 4 da lista de dicionários de vocês, é o provavelmente mais complicado, né? E vou aqui agora para o exercício. Pro exercício 5, exercício 3, na verdade, esse que eu fiz aqui com vocês. Exercício 3. Eu vou para o exercício 4 agora. Bom dia, pessoal. Aqui vamos para o exercício 4 novamente. O exercício 4 ele tem aqui um enunciado bastante criativo, né? Que é, vou ler para vocês. Papai Noel já está bastante cansado e sua memória não é mais a mesma. Você deverá auxiliá-lo a gritar a frase Feliz Natal no idioma correto de cada país sobre o qual seu trenó está sobrevoando. E aí, um dicionário com as possíveis traduções já está disponível no código em questão. Então, aqui a gente já tem um template que nos deram, né? Sobre possíveis traduções e pediram para adicionar um novo item de alguma coisa que você tem interesse, algum país que você tem interesse. Eu botei Azerbaijão e nota-se que o Azerbaijão é bem parecido com o do Marrocos, né? Eles são bem longe, são bastante distantes. Achei isso interessante. Então, vou botar aqui o template que nos deram e o Azerbaijão, né? Só de... porque ele pediu para adicionar um item novo. Então, certo? Agora que a gente tem esse template, a gente pode trabalhar com o código, né? Então, entrada, né? Em um loop infinito, faça um input de diferentes países. Então, a gente vai ter que, para fazer um loop infinito, criar um while true. E aí, a gente vai criar uma variável país, que vai receber um input, né? Uma string. E, certo? E aí, vamos para o desenvolvimento, né? Dentro do loop, trate os seguintes casos. Se o país existe no dicionário, e caso exista, a gente vai ter que imprimir Feliz Natal nesse país. Se o país não existe no dicionário, e aí se ele não existe, a gente vai imprimir não sei desejar Feliz Natal em nome do país. E aí fim do loop, que é quando o input for fim, a gente para o loop e escreve ho, 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 até a próxima. Então, primeiramente eu vou tratar no caso, para a gente encerrar o loop, se o usuário, em vez de digitar país, ele digita fim. Então, se o país for igual a fim, a gente vai ter que dar um print em até a próxima. E a gente vai ter que dar o break para a gente sair do loop infinito, né? Então, a gente dá print F. Não precisa ser F, na verdade. Só print normal. Até a próxima. E a gente dá o break para a gente sair do loop infinito. Certo? Agora eu vou para a segunda condição aqui, que é se o país existir no dicionário. E aí, caso exista, a gente vai imprimir como é que se deseja Feliz Natal no país. É bem parecido com o do mercadinho. Então, se o país está em mercadinho.case, se ele for uma chave do nosso dicionário, a gente vai dizer como é que a gente fala Feliz Natal nesse país. Então, basicamente, a gente tem que pegar o valor
que essa chave está armazenando. No caso, por exemplo, Japão vai ser Mary Kurisimazu. Então, print printf, né? E aí, entre chaves, a gente vai usar a nossa variável. E, eita, não é mercadinho não, aqui é Papai Noel, perdão. Se o país está em Papai Noel, o nosso dicionário chama Papai Noel. Então, a gente usa aqui Papai Noel. Papai Noel. E entre colchetes, a gente vai colocar a chave que a gente quer indicar o valor, né? Então, nesse caso aqui, seria país, né? O país que a gente está indicando. E aí ele vai retornar o nosso... Como se fala Feliz Natal nesse país. Então, basicamente, a segunda condição já foi atendida aqui. E, por fim, a gente vai para a última condição aqui, que é se o país não está no nosso dicionário, no papainoel.kids. Então, nesse caso, a gente vai ter que dizer que a gente não sabe desejar Feliz Natal no nome do país, né? Então, a gente dá print F, porque a gente vai precisar usar aqui, né, esse nome do país. Então, a gente usa o país aqui no lugar. E ele vai falar, não sei desejar Feliz Natal no país que o usuário digitou. Então, tudo certo, né? Eu vou aqui, vou começar a dar run no código. Run. E tá conectando aqui o Colab. Certo. Os exemplos que o enunciado dizia eram Estados Unidos. Estados Unidos. Ele vai falar Merry Christmas. Argentina. Argentina. E ele vai dizer, não sei desejar Feliz Natal na Argentina. E fim, que é pra gente sair do loop infinito. E aí ele fala, até a próxima, e sai. Então é isso, galera. Essa foi a lista de vocês. Muito obrigado pela presença e tudo certo.